você quer prosperar, se prepare para não ter apoio de ninguém. Se prepare para não ter tapinha nas costas, se prepare para não ter apoio de mãe, pai, marido, mulher, amigos, pessoas que são tão próximas de você, simplesmente pelo fato de que eles pensam diferente de você. Eles não têm como te dar apoio de uma coisa que eles não conseguem enxergar o que você já está enxergando. Prazer, eu sou Juliana Pupim. Nesse canal eu falo tudo sobre arquitetura e design de interiores nos Estados Unidos, mercado de trabalho, também construção civil, design e também sobre mentalidade, que é o que a gente vai falar hoje. Por quê? Porque a mentalidade é o que guia a gente. E se a gente se limita, a gente simplesmente não sai do lugar. Se você não clicou aqui ainda para me seguir, a hora é agora. Clica, me dá esse apoio, porque eu gosto de ver vocês aqui. Eu gosto que vocês recebam toda semana um vídeo novo, episódio novo. E também já curte esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai mudar completamente a sua visão. E principalmente se você estiver passando por isso, pela falta de apoio de quem você mais gosta. O que acontece? Quando os pássaros, eles são criados presos, muitas vezes eles são tão limitados que mesmo se você soltar, ele não vai voar. E ele dali de dentro, ele vê os pássaros voando lá fora e ele pensa, cara, que louco é aquele que tá voando. É muito melhor ficar aqui dentro. É muito mais seguro. Aqui eu não tenho perigo. A águia não vai me comer. Aqui eu sou alimentado. A comida vem de prontidão. A água tá aqui fresquinha toda hora. E aquele que tá voando, ele olha para dentro e ele fala, cara, coitado daquele passarinho que tá ali preso. Um não consegue ver o mundo do outro. E aquele que tá ali dentro, mesmo que você solte, ele não vai voar. Ele não vai por quê? Por todo o medo que tem do lado de fora da gaiola, por todos os riscos, por tudo que ele pode passar voando e todo mundo que ele vai ter que explorar e ir atrás do próprio alimento, ir atrás da própria água e se proteger dos predadores. Porque lá dentro da gaiola ele não precisava fazer isso. E muitas vezes a gente passa por isso. Eu já passei por isso. Eu já passei pela falta de apoio de pessoas muito queridas que me amam. Inclusive meu pai e minha mãe que falaram, cara, você é louca de... Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar para os Estados Unidos, mais de 4 anos atrás, eu fui contratada por uma empresa e comecei a trabalhar como cadista. Você já sabe dessa história. E trabalhei assim por muito tempo. Só que eu fui chegando a um ponto que eu fui ficando entediada. A palavra era essa. Eu já estava fazendo tudo tão com o pé nas costas, estava tudo tão fácil. E eu precisava de desafio. Eu já tinha crescido muito dentro da empresa. Eu cheguei no limite da empresa, de crescimento. E eu falei, cara, eu preciso de mais. Eu já estava ganhando bem. Eu podia ter continuado ali dentro da minha gaiola. E aí eu simplesmente tomei a decisão de empreender, né? A louca. E o que os meus pais fizeram? Cara, a minha mãe, o meu pai, ele é concursado da Vale do Rio Doce. Na época era Vale do Rio Doce, meu pai se formou, se aposentou como maquinista, ele não tem uma formação educacional, ele fez primeiro, segundo ano, de criancinha só, estudou muito pouco. E passou num concurso muito novo e tal, e cresceu a vida dele inteira seguro ali dentro daquele mesmo emprego. E a minha mãe, ela até estudou um pouco mais, mas ela trabalhou e depois que teve filho, parou de trabalhar para criar filhos. E na cabeça deles, eu tava fazendo uma loucura, tipo, por que você tá largando esse emprego que é tão bom, que te traz segurança e que te traz, né, uma cama quentinha, que paga suas contas? Você é louca de correr atrás de tudo de novo? Você vai se colocar nesse lugar de empreender de novo? Por quê? Porque já tinha dado errado várias vezes no Brasil. E aí eu falei, pai, mãe, cara, eu preciso disso. Eu não tô mais feliz. No sentido de que eu precisava de mais desafio, eu precisava crescer, eu sou essa pessoa. E na cabeça deles, cara, eu chorei horrores de ouvir isso. A minha mãe, Juliana, você vai se arrepender, não faz isso, você tá trocando o certo pelo duvidoso. E eu segui os meus instintos. E eu saí do emprego e hoje eu empreendo, já vai fazer 2 anos. E tenho meus próprios projetos, meus próprios clientes, tenho um braço de investidores, tenho vários outros projetos que eu toco, que não é só fazer projetos de arquitetura, eu tenho vários outros braços dentro da minha empresa de arquitetura, além do curso. Então eu tenho 2 segmentos dentro da minha empresa. Tem a parte de cursos digital, igual tenho o programa Seja Arquiteto na América, tenho o workshop que eu estou fazendo agora, o Next Level, tem a imersão Miami Arch Week, que é meu evento presencial nos Estados Unidos, tenho o meu braço educacional, que é uma EdTech, é uma empresa de educação tecnológica, tá? Minha empresa é de educação. E as pessoas ficam falando que eu sou vendedora de curso, gente. É uma empresa de educação.
E eu tenho também a minha empresa de arquitetura, então são dois braços completamente diferentes, mas ao mesmo tempo eles se complementam, porque eu ensino exatamente aquilo que eu vivo. Por isso que eu ensino com tanta paixão, por isso que eu tenho esse canal, inclusive, porque eu não ganho nada aqui no YouTube e eu ensino por prazer, eu compartilho tudo que eu sei. E eu não tive esse apoio. Eu tive zero apoio. E mesmo assim eu segui o meu feeling, eu segui o meu coração. E o que acontece? Quando a outra pessoa fala isso, não é porque ela quer o nosso mal. É porque na cabeça deles, dos meus pais, eles não viam aquilo como um caminho seguro. E eles simplesmente me falaram, não vai, não faz. Só que eu precisava ir. E eu fui contra a maré. E se a gente não faz isso, se a gente não toma as nossas próprias decisões para seguir os nossos sonhos, e quantos sonhos eu já realizei depois que eu saí? Porque depois que eu saí do meu emprego dos Estados Unidos, dessa empresa que eu fui contratada, que eu fiquei 3 anos, que eu pude empreender, é que eu pude também me dedicar para outras paixões. Como o Next Level, que é esse workshop que eu vou fazer presencial agora no dia 17 de janeiro em Belo Horizonte, é um sonho que eu estou realizando, de estar presente, de me conectar com pessoas reais, de não ficar aqui só na internet, só nessa telinha, de estar com você tete a tete, para a gente conversar, para crescer, para te incentivar, para te ensinar mais ainda. É um sonho estar no palco, ensinando. Isso é lindo, a meu ver. Quando eu estava nos Estados Unidos com um grupo de 10 alunos, 10 arquitetos, que os olhos deles estavam brilhando e que cada dia eles falavam para mim, Ju, tá pago. Cara, que tapa que eu tô levando. E cada dia eles iam aprendendo mais, aprendendo mais. Se eu não tivesse saído do meu emprego, eu não teria essa liberdade de fazer essas outras coisas que também me realizam profissionalmente, que também me fazem crescer como pessoa, como ser humano, como profissional também, porque eu me desenvolvo em outras áreas da minha vida. Só que eu só consegui chegar nesse ponto porque eu tomei uma decisão lá atrás, sem apoio de ninguém. Sem apoio de ninguém. Eu simplesmente falei, eu vou fazer, porque eu preciso. Só que eu fui com uma condição para mim mesma. Eu vou fazer valer a pena. Eu vou fazer dar certo. Eu não estou simplesmente largando tudo para viver de amor. Eu vou fazer tudo isso valer a pena e multiplicar e dar frutos muito maiores do que eu estando ali dentro daquela primeira empresa que eu entrei e fiquei, que foi uma super escola e que eu sou eternamente grata por tudo que eu aprendi, por todo mundo que passou nesses 3 anos dentro da minha vida, que foi, cara, tudo que eu sou dos Estados Unidos começou ali, por aquela sementinha, que durou 3 anos, que virou uma árvore linda e maravilhosa, que está aqui frutificando para você. Mas foi uma decisão que eu tomei, que se eu não tivesse tido a coragem e a ousadia de me desafiar, nada disso tinha acontecido. O programa Seja Arquiteto na América não teria crescido, os meus eventos presenciais não estariam acontecendo, eu não teria 1.000 alunos prosperando, ganhando em dólar. Gente, hoje, exatamente hoje, uma aluna minha veio me falar. Eu chorei, eu choro toda vez que um aluno me manda uma mensagem dessa. Falou que ela assinou um contrato para ganhar $90 por hora. 70, mais ou menos, 75 mil reais por mês. Ela assinou um contrato para ser a responsável de uma empresa americana no Brasil para trabalhar com um software muito específico que ela já era especialista antes no Brasil e que ela é a pica das galáxias desse software. Desde que eu converso com ela, 1 ano e tanto, quase 2 anos conversando com ela, e aí esse ano ela entrou no programa Seja Arquiteto na América, eu sabia que ela ia crescer. Ela já estava crescendo. E esse ano, agora, eu vou colocar aqui o print que ela me mandou. Eu falei, cara, surreal. Ela está assinando um contrato para ganhar 75 mil reais por mês. Uma mulher que dormia no chão porque não tinha como, não tinha cama dentro de casa. E as filhas dela dormiam na cama, só tinha uma cama. As 2 filhas dormindo na cama e ela dormindo no chão por um tempão. E ela não tinha como pagar nada, ela não tinha como pagar as próprias contas. E ela ganhava 35 reais por hora no Brasil. E ela saiu disso para ganhar 75 mil reais por mês. Cara, ela teve depressão, passou por um divórcio de um casamento muito abusivo. Ela sofreu muito, 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 muito. Eu não vou nem falar o nome dela aqui, eu vou preservar a imagem dela. Mas eu vou colocar aqui só o print do salário dela que ela me falou, para você ver que é real. Mas o tanto que essa mulher sofreu.
e que ela falou: eu vou vencer, eu vou prosperar, eu vou dar certo. Não tem outra opção na minha vida. E ela fez. E começou com uma decisão. Quando eu conversei com ela lá atrás, até ela duvidava. Ela duvidava de si mesma. Mas eu falei: vai que você vai conseguir. E ela foi. E ela hoje conseguiu assinar esse contrato, que é, não sei, quem que ganha isso no Brasil hoje? Talvez médicos, cirurgiões ou anestesista, né? São pouquíssimas profissões, raríssimas. É tipo o topo da pirâmide. É o que ela chegou. Só que tudo começou com uma decisão de: eu vou realizar o meu sonho, eu vou acreditar em mim mesma, sem apoio de ninguém. E é isso que a gente precisa. Só a gente precisa ter certeza dos nossos próprios sonhos. Porque absolutamente ninguém vai correr atrás dos seus sonhos por você. Ninguém vai. Ninguém vai ficar, não espere o apoio. Só que o apoio, ele vem depois. Quando você der certo, todo mundo vai falar: eu sabia que você era bom, você é tão competente, você era tão dedicada, você era uma aluna exemplar e tal. Só que quando você tá lá se matando de estudar, quando você tá falando para todo mundo que você vai ganhar em dólar trabalhando para os Estados Unidos, quando você tá falando que vai deixar de sair porque tem que montar o seu portfólio, quando você perde um feriado porque você tá trabalhando para juntar dinheiro, tá todo mundo te achando louca. Você está perdendo a sua juventude, você está perdendo a sua vida. E aí lá na frente, que nem é tão lá na frente, porque às vezes é 1 ano, 2 anos depois que você já consegue uma estabilidade, todo mundo vai te dar parabéns. Todo mundo vai se aproximar de você para dizer: caramba, eu já sabia, porque foi isso que eu ouvi, foi isso que essa aluna ouviu. E é isso que a maioria das pessoas ouve. O apoio, ele só vem depois. Não espere isso no começo. Só que a decisão, ela tem que vir primeiro. E uma decisão, ela muda tudo. Não só um dia que você toma a decisão, porque é apenas o primeiro passo, mas muda o seu ano inteiro, muda a sua vida inteira, porque dali em diante nada mais vai ser igual, nada mais. E é isso que você precisa hoje, tomar uma decisão. Você precisa estar dentro do workshop Next Level, que é o meu evento presencial que vai acontecer em Belo Horizonte no dia 17 de janeiro. Por que você precisa estar lá? Porque você precisa mudar a sua vida. Você precisa ser essa pessoa que está ganhando 75 mil. E nem precisa ganhar 75 mil. E se você ganhar 20 mil reais por mês? Quanto que você ganha hoje? Se propõe a ganhar o dobro. Porque esse é o objetivo do workshop. É que você fature muito mais em dólar em 2026. Porque você vai sair de lá com um plano na sua mão e com outra mentalidade, com outra cabeça para prosperar, para gerenciar o seu escritório, para você como profissional. Eu sou autônomo, Ju, eu estou trabalhando para outra empresa. Você também precisa se desenvolver e crescer, porque o seu posicionamento faz diferença. É isso que faz você ser valorizado, mesmo se você for um funcionário. Você precisa entender o seu valor para que o outro perceba o seu valor. E é tudo isso, todos esses pilares que vão ser trabalhados para você expandir a sua carreira e o seu network nos Estados Unidos. É sentar do lado de pessoas que já estão trabalhando para os Estados Unidos, que já estão fazendo o que você está fazendo. E quem sentar no Premium ainda vai ter direito sentar no Premium, porque vai sentar na frente. Por isso que eu tô fazendo aqui, ó. Você vai sentar bem na frente, coladinho em mim, em todos os outros palestrantes. E você ainda vai ter direito à experiência em Otim no dia seguinte, no dia 18 de janeiro, para você ter total acesso a mim, para conversar muito sobre o que você quiser. Eu vou te dar total liberdade para me perguntar o que você quiser sobre Estados Unidos, arquitetura, negócios, imigração, burocracia, contador, o que você quiser crescer, eu vou te ajudar. Estarei lá, totalmente acessível para você. Quanto que vale isso? Isso vale ouro. Se coloque nesse lugar, se coloque nessa posição, porque é uma mudança de vida que não começa em um dia, é uma mudança de vida para a vida inteira, mas ela começa hoje na sua decisão. O link para você se inscrever está aqui, o site oficial está aqui na descrição. Entra hoje, se inscreve, porque as vagas são muito limitadas, o auditório da Hotmart ele é relativamente pequeno e quando acabar, acabou. Grande beijo e a gente se vê no dia 17 de janeiro lá no Next Level. Até lá!